Muito bom dia, boa tarde, boa noite para os que talvez estão nos acompanhando à noite. Estamos aqui na nossa terceira sessão, falando sobre a viagem, apresentando um conceito geral sobre essa perspectiva da viagem. Acho eu que já na terceira sessão conseguimos ter uma ideia definida sobre o que estamos a partilhar, sobre esse assunto, sobre esse entendimento que é a viagem, deixando entender que estamos a falar de uma viagem, não de uma viagem física, mas estamos a falar de uma viagem transformacional. Estamos a falar de uma viagem baseada num aspecto de transformação que acontece em nós no processo em que nos encontramos, sendo filho de Deus ou sendo filha de Deus. Então, o foco ligado a esse ensinamento, o foco ligado a essa partilha é nos levar a interagir com um entendimento muito mais prático do que algo simplesmente emocional. A entender que o que é que somos nós, o que é que nós somos de forma prática. O que nós somos simplesmente somos um povo que se encontra num processo migracional, num processo de uma viagem. Estamos em migração e, sendo assim, precisamos de uma certa postura, precisamos de uma certa forma de pensar, precisamos de uma certa forma de entender as coisas para que nós possamos caminhar segundo o pensamento de Deus. E nós não precisamos viajar do nosso jeito, mas nós precisamos viajar com Deus, mas segundo a forma ou segundo a perspectiva de Deus. Nós precisamos viajar com Deus, mas dentro dos padrões que Deus estabeleceu para nós. Então, são essas preocupações que precisam nos tirar o foco, que precisa, na verdade, nos ajudar e definir o nosso foco. Qual é o nosso foco? Como é que nós estamos a caminhar? Estou a sair do ponto A, estou a ir para o ponto B. Há uma viagem definida, com alguma coisa específica durante o processo em que nós nos encontramos. Então, a questão é que o grande problema, a grande dificuldade que nós temos tido é essa situação relacionada ao quatro paredes. A quatro paredes no sentido em que, a igreja é algo definido na base daquilo que temos feito. É algo que temos feito todos os domingos, por exemplo, já se tornou um hábito para muitos. Quer dizer, a igreja é algo que nós temos feito todos os domingos. A igreja é algo que está ligado a um conjunto de hábitos. A igreja é algo que preciso fazer porque, vão ligar, vão querer saber por que não apareci no culto, essa coisa aí toda. A igreja é algo, mas com um foco específico, que é simplesmente preciso ir à igreja para não pecar, preciso ir à igreja para não perder a salvação, preciso ir à igreja para isso, para aquilo. Há N motivos que são motivos, que são motivos antibíblicos, que são motivos que não têm sentido bíblico nem bases bíblicas, que nós usamos
para, definir o porquê que nós íamos à igreja, porquê que nós vamos à igreja. E isso é um motivo que não tem bases bíblicos. Isso é um motivo que define o processo em que nós nos encontramos. Então, há uma necessidade de nós nos revolucionarmos. Por quê? Porque acontece que nos encontramos numa fase onde conseguimos interagir com uma igreja, mas é uma igreja que não tem maturidade. Conseguimos interagir com pessoas que se encontram na fé há anos, mas que não crescem, não amadurecem. Você não consegue entender, nem sequer definir a pertinência no processo da caminhada da pessoa. Por quê? Porque tudo está baseado na base de um sentimento, na base de emoção, na base disso, na base daquilo. E são coisas que não têm pertinências. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar em nós mesmos, nós precisamos redefinir a coisa, não na base da nossa perspectiva, mas redefinir a coisa na base da perspectiva bíblica. O que é que Deus quer, qual é a perspectiva de Deus relacionado a A, relacionado a B, relacionado a C. Isso sim é o que precisa nos importar. O que precisa nos importar é a necessidade relacionada a esse aspecto que é o processo da maturidade de cada um de nós. Estamos na fé, sim. Sim, mas se estamos na fé, então há uma necessidade de ser identificado em cada um de nós essa dimensão da maturidade. Eu preciso amadurecer e cada um de nós precisa entrar num processo de maturidade no qual ganhamos Deus. Todos os dias na nossa vida passamos a ganhar Deus e ganhar cada vez mais Deus. Queremos sair desse posicionamento estático em que nós nos encontramos para um posicionamento em que nós estaremos buscando a Deus, perseguindo a Deus, caçando a natureza divina na nossa vida. Então, creio que é o que nós chegamos de fazer e falar durante as duas primeiras sessões. Uma outra coisa que gostaria de enfatizar era relacionado a esse aspecto que nós definimos como a necessidade da imagem. Pronto, o que é que nós estávamos a falar é que o homem, na verdade, quando o homem pecou no Jardim de Éden, uma das coisas que nós precisamos saber é que o homem não perdeu a salvação. Porque o homem foi criado salvo, então, por enquanto, o homem não precisava perder a salvação. Mas o que o homem perdeu ali no Jardim de Éden era simplesmente a imagem de Deus, porque ele foi criado na imagem e na semelhança de Deus. Então, uma vez, quer dizer, que o homem pecou, ele perdeu a imagem de Deus. É por isso a Bíblia diz que Cristo veio buscar e salvar, o Filho do Homem veio buscar e salvar. O que se havia perdido não se trata de uma pessoa, não veio buscar e salvar os perdidos, mas ele veio buscar e salvar o quê? A natureza de Deus perdido no homem. Isso sim é o que tem acontecido. E agora sim, a nossa grande preocupação é a seguinte: a nossa grande preocupação é que se chegamos até aqui a entender que há uma coisa que precisa ser a preocupação da nossa caminhada, a preocupação da nossa jornada, então a coisa muda. Por quê? Porque a preocupação da nossa jornada não é o céu. A preocupação da nossa jornada é simplesmente o quê? A manifestação da natureza de Cristo na nossa vida. A preocupação da nossa jornada é nada mais, nada menos
que a manifestação da imagem de Cristo na nossa vida. Há duas coisas que eu gostaria que nós chegamos a entender. O que nós podemos entender quando conseguimos focar para Adão, nós conseguimos ver Adão antes do pecado, alguém que carrega a imagem de Deus, não é? Alguém que é o portador da imagem, alguém que carrega a imagem de Deus e que trabalha na execução dos propósitos de Deus ligados à sua vida. Então, o que nós precisamos saber é trabalhar nessa perspectiva para que nós nos colocamos num processo no qual estaremos a caçar a imagem de Deus, quer dizer, para podermos carregar a imagem de Deus, isso é a primeira coisa, e em segundo lugar, trabalhar para a execução dos propósitos, para trabalhar na execução dos propósitos de Deus na nossa vida. Então, são fatos que precisa ser a definição da caminhada, a definição dos nossos focos. Por quê? Porque a partir do momento em que nós chegamos ao ponto de entender, que nós começamos a entender que a nossa caminhada é uma caminhada de quê? De maturidade. É uma caminhada de fé. É uma caminhada no qual nos encontramos num processo de, quer dizer, capturar a imagem de Deus perdido em Adão. A nossa perspectiva muda. A nossa forma de nos aproximar de Deus muda. A nossa forma de se apresentar a Deus de forma mais superficial, de forma, quer dizer, de forma mais humana, de forma, quer dizer, sem pertinência, já não tem sentido. Por quê? Porque nós caímos na real e conseguimos entender que o processo em que nós nos encontramos, que é simplesmente um processo de maturidade. Estamos desafiados a amadurecer e amadurecer dia após dia. Você está desafiado a amadurecer. Eu me encontro num processo no qual me sinto desafiado a amadurecer. Precisamos amadurecer. Amadurecer não é a igreja. Amadurecer não é coisa, não é se tornar, quer dizer, alguém com um certo domínio específico, alguém fazendo parte de um coro, do coral, essa coisa aí toda, isso não tem nada a ver com amadurecer, porque há um aspecto, há um entendimento específico sobre a maturidade que é um entendimento que não é bíblico. Ali estamos a falar do quê? De uma maturidade padronizada. Por quê? Porque encontramos um fato em que nós conseguimos definir a maturidade na base de um padrão que nós definimos. E nós dissemos, não, a pessoa recebeu Cristo como Senhor e Salvador, então uma vez que ele começa o processo, ele tem que fazer o primeiro ensinamento, o novo nascimento, depois do novo nascimento, ele vai fazer o quê? A formação A, a formação B, a formação C, entra depois no classe dos grandes, depois do classe dos grandes entra no classe dos líderes, depois da classe dos líderes entra numa outra fase que é simplesmente a fase A, a fase B, e nós nos encontramos já nesse universo de um padrão estabelecido, no qual qualquer pessoa, quando se enquadra nesse padrão e acompanha o processo desse padrão, pode chegar até o topo e ser definido como uma pessoa madura. Mas não é dessa maturidade que nós estamos a falar. Por quê? Porque esse padrão estabelecido nos leva nesse posicionamento em que nós nos encontramos numa realidade em que, quer dizer, há muita gente que se encontra na igreja, não é? Há muita gente que se encontra na igreja que são definidos como líderes, pessoas maduras, mas que na verdade nunca foram, quer dizer, nunca desenvolveram essa dimensão
de maturidade. Por quê? Porque a maturidade na vida dele é uma maturidade padronizada. É por isso que temos essa situação em que encontramos, pastor bruxo, encontramos irmão que nunca se converteram, mas que, pronto, se encontra numa posição de liderança. E por isso nos encontramos nessa posição em que temos líderes que são líderes que ocupam um posicionamento, de se impor com a força físicas, mas que não manifesta a natureza genuína do espírito, porque simplesmente eles são definidos como pessoas maduras, mas que são maduras, mas com uma maturidade padronizada. Por quê? Porque ele preencheu um conjunto de fases, padrões, e por causa desse processo no qual ele se submeteu, esse processo definia a dimensão de maturidade nele. Não é dessa maturidade que estamos a falar. Não é dessa maturidade, porque essa maturidade não é bíblico. Porque estamos a falar de uma maturidade que é simplesmente um processo interior, um processo de submissão no qual todos nós nos encontramos e submetemos a nós mesmos a Cristo de forma pessoal, de forma consciente, através de um processo de mutação interior, transformação interior, no qual ganhamos cada vez mais Cristo. Nós somos definidos maduros, por quê? Porque ao longo do processo, conseguimos ganhar uma porção de Cristo em nós. Quer dizer, houve um confronto interior em nós, no qual o nosso velho homem foi confrontado. E o que aconteceu? Isso teve como consequência o quê? É que o confronto do nosso velho homem, do nosso homem interior, nos levou num processo de transformação. Quer dizer, a cada dia que passa, eu deixo de ser eu e passa a me tornar semelhante a Cristo. Começo a ganhar a semelhança de Cristo e perdendo o quê? A conformidade com o meu eu interior. Por quê? Porque eu me encontro num processo no qual me sinto confrontado a mim mesmo, confrontado com as minhas paixões, confrontado com a minha perspectiva, confrontado com a minha natureza adâmica, confrontado com as minhas trevas interiores. Por quê? Porque isso sim é o processo no qual todos nós precisamos nos submeter para manifestar a natureza de Cristo em nós. Isso sim é o confronto, no qual deixamos de ser o que nós éramos e passamos a ser uma outra coisa, que é nada mais, nada menos, o que? A manifestação da imagem de Cristo na nossa vida. Então, precisamos fugir desse grande e terrível armadilha que se encontra no nosso meio cristão, que é simplesmente uma armadilha baseada na interpretação de uma maturidade padronizada. E por causa dessa dimensão de maturidade padronizada, acontece que vai ser difícil que muitos de nós amadureçam. E por causa dessa maturidade padronizada no meio cristão, é por isso que conseguimos encontrar pastores que são lobos. É por isso que conseguimos encontrar no meio cristão pessoas que são lá simplesmente para manipular, para tirar o que é dos outros e dão uma imagem que é errada do que é realmente a perspectiva de Deus. Então, por causa dessa maturidade padronizada, nós conseguimos encontrar líderes
sem influência, sem força, por causa dessa maturidade padronizada. É por isso que conseguimos encontrar uma igreja fraca. O porquê? Porque a natureza dos líderes que ocupam o posicionamento de influência são simplesmente pessoas motivadas com as paixões carnais, com as motivações impuras, com o quê? O desejo de perseguir um posicionamento, desejo de perseguir um certo padrão. É só isso que nós nos encontramos. O que acontece é que a igreja está a pagar a situação sociopolítico, econômico do país, não se encontra, já não tem condições, então é preciso um refúgio. O refúgio é a igreja. O refúgio é o lugar onde você consegue tirar facilmente o que não é seu. Então isso sim é a grande preocupação. E a igreja cai nessa armadilha no qual estabeleceu-se um padrão que não é bíblico. E nós definimos uma maturidade que é uma maturidade padronizada. E por causa dessa maturidade padronizada, que não é uma maturidade genuína, mas uma maturidade padronizada, então nós vivemos o caos do processo que Deus estabeleceu. E nós temos cada natureza de pessoas dentro do meio cristãos, mas pessoas que não têm a natureza genuína, pessoa que não se encontra nesse processo de transformação interior, pessoa que não se encontra nesse processo de mutação do homem interior, pessoa que não tem a capacidade de manifestar a natureza de Cristo na vida dele, pessoa que não tem a capacidade de caçar a natureza da imagem de Cristo na vida dele. Então isso sim, é por essa razão que há uma necessidade de falarmos sobre a viagem. É por essa razão que nós precisamos nos levantar e começar a bater onde dói, começar a falar sobre as coisas que às vezes nos tira a paz, para entender que muitos se encontram num processo no qual é simplesmente definido como um processo padronizado, uma maturidade padronizada. São 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, ou talvez toda a vida na igreja, nunca foi cristão, nunca foi nunca foi filho de Deus, nunca sofreu essa mutação espiritual do homem interior, mas está lá por causa de um posicionamento, está lá porque é filho do pastor, está lá simplesmente porque é sobrinho do pastor, está lá porque simplesmente há uma necessidade de perseguir os interesses da família. A família é uma família pastoral, e preciso colocar alguém lá nesse posicionamento, como é da família também, para fazer o quê? Para gerenciar os interesses, não os interesses de Deus, mas simplesmente os interesses da igreja. Vamos pegar esse sobrinho, ele se encontra, é um pouco mais calmo, vamos lhe mostrar o que tem que fazer, porque nós estamos a envelhecer, ele vai ficar lá, ele vai assegurar a obra, mas isso tudo é simplesmente alguma coisa patronizada que não tem não tem cabimento. E nós, por causa disso, estamos a influenciar, estamos a tornar ridículo o que é a obra de Deus. Deus estabelece um padrão. O padrão é simplesmente o quê? A necessidade de estabelecer o quê? Uma maturidade, mas uma maturidade genuína, que é baseado no quê? Num processo de transformação interior, no qual todos nós podemos ver e interagir com o quê? Com uma mutação espiritual do nosso homem interior, no qual todos os dias conseguimos carregar nossa cruz, no qual todos os dias conseguimos interagir com as nossas trevas interiores, no qual todos os dias conseguimos sentir esse espaço que nós estamos a marcar com o quê? Com a imaturidade, com a natureza que nos definia ontem, e nos tornando cada vez mais como Cristo, manifestando cada vez mais a natureza de Cristo. Isso sim é o confronto, isso sim é a natureza no qual nós estamos
estamos definidos a nos meter. Então, que Deus nos ajuda a entender a necessidade de redefinir cada aspecto da nossa vida, para que nós nos afastemos dessa dimensão de maturidade padronizada, que a sua definição da maturidade está há quanto tempo na fé? Está há 10 anos na fé, está há 5 anos na fé, está há 3 anos na fé, está há quantos anos na fé? E a definição do teu tempo, idade na fé, não pode ser definido na base de uma maturidade padronizada. Por quê? Porque há muita gente com muito tempo na fé, mas que nunca sofreram uma mutação espiritual do homem interior. E assim, do jeito que estão me ouvir, muitos conseguem testificar no seu ser interior e entender que estão lá há muito tempo, até ocupando posicionamento de influência, mas que não manifesta a natureza do que é a natureza de Cristo. E por causa disso vocês serão julgados, por causa disso vocês serão confrontados. Por quê? Porque vocês estão a brincar com a coisa que é séria, vocês estão a brincar com a coisa de Deus. É preciso que nós nos afastemos dessa forma de pensar e chegarmos ao ponto de entender que há uma grande diferença entre uma maturidade padronizada que segue um certo, um determinado, quer dizer, padrões, e uma maturidade que é uma maturidade genuína, baseada num processo de transformação interior, uma mutação interior, uma mutação do nosso homem interior, a nos levar a se manifestar a natureza, quer dizer, o caráter de Cristo na nossa vida. Por quê? Porque esses sim são os que têm a capacidade de segurar a obra de Deus. Então, nós estamos confrontados a essa realidade e nós precisamos entender que há uma necessidade de nós mudarmos. Que essa palavra nos ajuda a mudar, que essa palavra nos ajuda a sair desse posicionamento no qual nos encontramos, que nós todos chegamos ao ponto de entender que Deus nos leva, Deus nos confronta. Por quê? Porque o julgamento vai começar na casa do Senhor. E muitos de nós estamos aqui e estamos a brincar com coisas sérias. Então é preciso que nós mudarmos a nossa perspectiva. É preciso que nós redefinimos a perspectiva da nossa maturidade. Então, 10 anos na fé, que não quer dizer nada. 10 anos, 20 anos na igreja, até ocupando posicionamento, não sei o quê. Isso não quer dizer nada. Ou 15 anos como mulher de pastor, como líder, como essa coisa aí toda. Isso não quer dizer nada. Mas o que define o que nós somos é simplesmente esse processo de mutação do nosso homem interior, onde saímos de um posicionamento para um outro posicionamento. Que Deus nos abençoe e nos encontramos na nossa quarta sessão. Obrigado.